Galera, boa noite. Nas últimas aulas, nós estamos vendo o intervalo de confiança, só que nós vimos, então, o primeiro intervalo de confiança, que é o intervalo de confiança mais comum, mas assim, é mais comum, não, mais simples de ser observado, que é quando nós sabemos a variância populacional. Quando nós sabemos a variância populacional, nós já estudamos a distribuição normal padrão e nós sabemos mais ou menos a carinha dela, tá? Agora, quando nós não sabemos a variância da população, nós vamos dar uma distribuição que tem a carinha da normal, mas não é normal. Ela tem umas características gráficas que nem a normal padrão, mas não é a normal padrão. Mas ela também é bem útil no que tange a calcular intervalos de confiança, não sabendo os parâmetros da população, que é geralmente na economia, são essas informações que nós temos, tá? São as informações que nós temos. Em econometria é importante a estatística, que nós vamos ver hoje. Porque quando estimamos parâmetros para um modelo econométrico, a estatística que sai desses parâmetros vem dessa estatística, dessa distribuição. Então, ela é muito importante, né, para nós economistas e para ciências sociais como um todo. Então, olha só, vou fechar a telinha minha aqui, para ficar mais ágil. Então, hoje nós vamos ver intervalo para média e variância populacional desconhecida. Nas últimas aulas foram as conhecidas, agora nós vamos ver as desconhecidas. Então, quando não é conhecida a variância populacional, nós usamos uma distribuição amostral diferente da normal padrão Z. Essa distribuição é chamada como T de student. T de estudante mesmo, o inventor, né, o criador dessa distribuição, ele colocou student por querer, tá? Porque ele não queria ser reconhecido, tudo bem? Então é T de estudante, mas T de student. Essa distribuição possui n-1 grau de liberdade. O que quer dizer n-1 grau de liberdade? Por causa da variância, tá? A ideia da variância tem que ter pelo menos 1 grau de liberdade para verificar quanto se pode variar, o quanto pode ter de diferenciação entre as informações, para que você possa fazer alguma condição de observação em relação a um parâmetro, como a média. Então, você pega lá, quando você calcula a variância, né, de um conjunto de dados, lá embaixo fica n-1, para você observar o grau de variabilidade, né, daquele conjunto. É essa a ideia também. Então, quando você tem n-1 grau de liberdade, justamente essa ideia que essa distribuição quer mostrar. Porque esse n-1 grau, ele vem do fato que nem sempre dispõe de informações a respeito do valor populacional, do valor da variância populacional. Então, por isso que o autor, né, que é chamado de student, ele teve essa sacada. E por isso nós usamos essa distribuição com bastante propriedade, com bastante frequência, porque geralmente nós não sabemos os valores da população. Tá? Em ciências sociais, né, sociais aplicadas, economia, administração, geralmente nós realizamos inferências sobre a nossa amostra e queremos dizer que ela vale para aquela população. Mas é difícil você pegar as informações da população. Por exemplo, aqui em Londrina, é difícil você pegar né, a real variância dos salários dos londrinenses, porque são 560 mil londrinenses, mais dos 560 mil, 50% ou 60% trabalham, 60% de 560 mil são 280 mil. Então, para você bater de casa em casa é muito difícil você pegar as informações, entendeu? Então, nesse caso, você pode usar essa distribuição e fazer uma inferência adequada, dada a determinação do tamanho da amostra, se ela for estatisticamente significante, você pode realizar essa pesquisa de maneira bem boa, né, como os jovens falam, bem bom. Então, nesse caso aqui, ó, a estimativa da variância é aquela que nós vimos, a variância amostral, quando se extrai uma unidade do número de elementos, e aí com essa estimativa da variância, nós podemos usar uma tabela específica. Essa tabela também está no alvo para a aula de hoje, que é chamada de tabela T. Essa tabela T, galera, nós usamos em econometria de maneira bem exaustiva, tá? Da mesma forma, você determina o nível de significância para um nível de confiança, ou seja, 1, 5, 10%, só que na tabela T de Student, os valores são diferentes daquela tabela normal padrão. Então, você tem mais uma tabela para usar.
Observe que a estatística Student também fornece um gráfico, uma função idêntica em termos visuais, mas ela tem uma característica um pouquinho diferente, que ela é mais achatadinha, tá vendo? Ela é mais, como posso dizer para vocês? A normal padrão ela é mais gordinha, essa aqui é mais magrinha, tá? Ela é mais concentrada na média ainda. Da mesma forma, as regiões críticas você pode dividir em bilateralmente ou unilateralmente para o nível de significância, tá? Da mesma forma que a normal padrão. Tudo bem? O intervalo de confiança também, ela tem um valor do t calculado entre dois extremos, né, o inferior e o superior, só que a forma do t calculado, o S ali, ó, tá vendo o S? O S vem do desvio padrão amostral, não vem mais do desvio padrão populacional. Então, você calcula o desvio padrão do seu conjunto de dados. Não vai ter mais essa informação no enunciado, tá? Geralmente não tem. Se tiver o desvio padrão, é o desvio padrão da amostra. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ok, então, ó. Então, o intervalo de confiança, ele tem ali em ter calculado a média e está dentro desses dois intervalos. Na média menos o erro padrão amostral e mais o erro padrão amostral. Então, olha só. Vamos fazer um exemplo aqui e depois eu vou partir para o formulário de hoje, tá? Então, olha só. Um órgão de defesa do consumidor quer saber o custo médio dos consertos de máquinas de lavar. Para isso, seleciona ao acaso 25 custos e obtém uma média de R$ 100 e desvio padrão de 17,50. Então, olha só, por que o professor falou para vocês prestarem atenção no objeto? Quando é a variância conhecida, tem uma história do fenômeno por trás. Ele fala da história. Lembra das máquinas de café da última aula? A máquina de café tinha um histórico de variabilidade de tal. Tinha um histórico, então foi observado que aquela máquina de café, conforme toda a sua história, aconteceu, né, de que a variabilidade era tanto. Aqui não, olha só a interpretação do exercício. Um órgão de defesa do consumidor quer saber se o consumo médio dos consertos de máquinas de lavar. Ponto. Para isso, seleciona ao acaso 25 custos e obtém uma média de 100 e desvio padrão 17,50. Esse e desvio padrão está associado à média porque são dois parâmetros da amostra. Quando você tem essas informações, você tem que partir para o intervalo de confiança para a média, cuja variância é desconhecida. Aqui você utiliza a distribuição T-Student, onde a tabela de probabilidade está no AVA de hoje, tá? Quando você tem a informação da seguinte forma, um órgão de defesa do consumidor quer saber o custo médio dos consertos de máquinas de lavar. Ó, isso aqui é outro, eu estou dando um exemplo auxiliar, tá? Para vocês entenderem a diferença. Para isso, selecionar o caso 22 custos e obter uma média de R$ 100. Sabe-se que, né, que o custo médio de todas as máquinas de lavar é tal, entendeu? Entenderam a diferença? Sim, professor. Perfeito. Então, vamos lá para o exercício. Ó. Então, aqui eu tenho os dados do exercício. Ó, tá vendo que acaba os slides aqui. Vou dar o printzinho e vou colocar lá no quadro. Mostrar para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês é mostrar a tabela antes de tudo. Porque se eu não mostrar a tabela, fica meio feinho para vocês entenderem. A tabela, tá? A tabela é facinho de entender. É a mesma ideia da tabela normal, tá? Só que os graus de liberdade que são levados em consideração, tá? Os graus de liberdade são levados em consideração. Não é N-, você tem que entender que é o N-1. Então, por exemplo, são 25 custos, não são 25 custos? Então, quantos são os graus de liberdade? Quantos são os graus de liberdade? Alguém sabe? Não é N-1? Então, quantos são os graus de liberdade? 24. Entendeu? É sempre tirar um do número de elementos da amostra para você ter a variabilidade. Tá bom? Olha só. Olha só. Estão observando a tabela aí? Sim. Deixa eu dar um.
eu dar uma tela inteira aqui. Olha só. Essa aqui é a tabela T, que está lá para vocês. Tem que agradecer o pessoal da EPI, da Federal Fluminense, que realizou essa tabela. Tá? Então, todo o crédito dessa tabela vai para o pessoal lá da Federal Fluminense. Eu peguei da internet essa tabela, não fui eu que criei. Tá? Então, tem que dar todo o crédito para eles. Então, é o seguinte, ó. Você tem a tabela T, distribuição T de estudo em segundos graus de liberdade, e uma dada probabilidade no teste bicaudal. Tá vendo? Bicaudal é quando você pinta os dois lados, as duas caudas da distribuição. Quando é um teste monocaudal, ou unilateral, você tem que dividir por 2. Então, por exemplo, 5%, você tem que dividir, né, você tem que dividir 5 por 2, 2,5. Então, assim vai. Por enquanto, vamos fixar nos testes bicaudais, tá? Que é essa primeira linha aqui, ó, tá vendo? Então, olha só. 5%, 95% de confiança, 5% de nível de significância, 0,05. Os graus de liberdade que você tem que levar em consideração. Não são 25 custos, senhoras e senhores? São 25 custos, você tem que tirar um tem que tirar um da amostra para ter grau de liberdade. Então, são 24, ó. Tá vendo? Tem 24 aqui, tá vendo? Então, 24 é 5%. 5% é a quarta coluna. Então, 24, 5%. Ó. 1, 2, 3, 4. Qual o valor aqui? 20639. Então, é esse valor do teste T, student, que você vai colocar no seu intervalo de confiança. Aqui não tem valores pré-determinados, tá bom? Aqui não tem valores pré-determinados como os valores da normal padrão. Tudo bem? Tranquilo? Sim, professor. Então, se aumentasse o número de amostras para 40, quantos seriam meus graus de liberdade? Quantos seriam os meus graus de liberdade se eu aumentasse minha amostra para 40? 39? 39. Mas tem 39 aqui? Não tem, né? Tem 30 e tem 60. Quando você tem um número assim, conforme vai crescendo o número de elementos da amostra, aqui vai se espaçando. Então, você tem que tomar uma decisão aqui mais adequada. Por quê? Porque é o seguinte, a distribuição T-Student foi feita para pequenas amostras. Então, por exemplo, se tem 39, o 39 está mais perto do 30. Então, você vem e marca os números de grau de liberdade para 30. Ó. Então, aqui seria 20423. Por exemplo, sei lá, tenho 140 elementos na amostra, então meu grau de liberdade seria 139. Então, 139 está próximo de 120. Assim que se interpreta essa tabela. Essa tabela aqui é feita para pequenas amostras. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Perfeito. Então, novamente, para 24 observações, 20639, tá? Vou colar os dados lá vou colar os dados lá no quadro e vamos fazer esse exercício. Esse exercício é bacana, galera. O exercício é bem bacana. Tá? Por isso nós usamos na econometria, quando nós realizamos econometria, o T-Student. O T-Student, geralmente nos fenômenos econômicos, nós não sabemos a variância da população. Tá? Isso está bem claro para vocês ano que vem. Quando vocês realizarem as estimativas por um computador, vai aparecer as estimativas do T de significância. Olha só, é assim, ó. É assim. Então, aqui eu tenho os graus de liberdade aqui, então você vai olhar para 24 a 5%. Então, assim, é um T 24 a 5%. Você vai procurar na tabela, nós procuramos, deu 2,0636. Tá bom? É assim, ó. Bilateral, bicaudal. Distribuição T. Distribuição T. Tá bom? Essa distribuição T, 20636. Você tem aqui 2,5 para cá,
2,5% para cá. Então, aqui em pretinho, você fixa 2,5%, aqui também 2,5%. Somos 2 dá 5%, tá? Somos 2 dá 5%. Porque na área branca vai sobrar quanto? Vai sobrar quanto na área branca? 95. 95, que é a confiança que você colocou no seu processo, certo? Então, aqui, ó, tá vendo? 95%. Então, nós temos esses dados aqui, e o intervalo de confiança é assim, ó. O intervalo de confiança para o T-Student é igualzinho ao intervalo de confiança para o normal padrão, para o intervalo de confiança para a média, cuja variância é conhecida. É assim, ó. P só muda a distribuição. A média, mais ou menos, T calculado. Esse canal nós chamamos de T calculado, tá? T calculado vezes o desvio padrão, que é amostral, ó, é o S. Quando nós sabemos, quando é da população, é sigma, tá? Populacional e amostral, beleza? Então, é amostral, vem da amostra. Então, amostral, dividido por raiz de N, para 95%. Então, olha só, a média é 100. A média é 100. O T é 2,0636. O S, 17,50. O N é 25. Então, olha só. Fica 100 mais 2,0636 vezes 17,50 dividido por 5. Agora a conta eu vou fazer na calculadora, porque eu não sei fazer isso aqui de cabeça, não. Até sei, mas vai demorar muito. Não quero que demore muito, não, porque tem mais coisa para fazer. 2,0636 vezes 17,50 dividido por 5. Então, aqui, ó, é 100, é mais ou menos, né? Mais ou menos 7,2226. Então, vai ficar assim, ó. A média vai estar em... Não, intervalo de confiança, vamos diretamente para o intervalo de confiança. O intervalo de confiança vai estar entre, aqui no limite superior, 10,7226, e no inferior, 2, é 100, né? Desculpa. É 100 aqui, ó. É 100. Então, deixa eu só corrigir. Eu coloquei 10, tá? É 100. É 107 aqui, ó. 22,26. Eu confundi aqui. É 100. Vai ficar 100. 107. 107. 2226. E aqui fica... Calma aí que eu tô fazendo a conta. 92,7774. Então, 92, aqui, ó, nós arredondamos uma casa com 92,8 e 107,2. Então, o intervalo de confiança é esse. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, não? Fácil. Professor, Oi. só estou com uma dúvida nessa conta que o senhor fez. Primeiro o senhor colocou 100, depois ficou 1.000, depois ficou 10. Ah, nossa, é 100, viu? Desculpa. Não, eu vou colocar 100 aqui, ó. É que eu coloquei 10, eu coloquei. Ó, como o professor tá brisado. É para colocar o zero aqui e aqui não era para fazer nada. Desculpa. Era 100. Todos são 100. Desculpa. Tá bom? É que o professor colocou zero no lugar errado. Desculpa. Mil perdões. Isso confunde muito, tá? Ó, vamos lá para o formulário, que aí eu vou ajudar vocês a responder um exercício teórico e outro exercício prático. Vou abrir com vocês o formulário. Deixa eu fechar aqui. O Paint não, o Doc. É porque eu corto no Paint. Fechar os slides, deixar um pouquinho mais rápido. Tá?
Pessoal, só algumas orientações. Então, terça-feira nós não teremos aula, tá? Terça-feira nós não teremos aula. E eu vou tentar passar a nota para vocês no domingo, no fim de semana. Não, vou passar para vocês a nota da quinta. Fiquem fim de semana tranquilos, não esquenta a cabeça com isso, não. Passa quinta-feira a nota. Daí eu vou dar mais uma aula de intervalo de confiança, que é para a proporção. E com o fim das notas da correção da prova com essas respectivas, os respectivos formulários, eu passo a nota geral. E aí eu vou tomar uma decisão, tá? Vou tomar uma decisão. Se a média da sala for tá muito ruinzinha, eu vou dar para vocês refazerem o trabalho, mais alguns exercícios de intervalo de confiança. Aí eu dou um upgrade na nota. Se eu ver que se eu observar que as notas não estão muito ruins, porque hoje eu corrigi algumas questões, eu dou uma melhoradinha, eu vou só dar exercícios, eu vou dar só exercícios de intervalo de confiança, vocês dão uma subidinha na nota, tá? Daí eu passo o resultado eu passo o gabarito da prova de distribuição para vocês observarem o que vocês erraram ou não. Tudo bem? Então, quinta-feira que vem eu passo para vocês tudo, deixo o fim de semana para vocês descansarem, e eu, também o professor vai descansar um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer os exercícios do formulário. Peraí. Então vou resolver um exercício teórico com vocês e o outro vou resolver um exercício de conta. Sempre vou jogar 4 exercícios para vocês com um gabarito, tá? Com um gabarito para vocês realizarem os exercícios. Então olha só. Não é esse. Eita. Não é esse não. Abri errado, esse da aula anterior. Esse aqui, ó. Oxi. Espera um pouquinho. Eu não coloquei no AVA. Eu fiz os slides, eu fiz o formulário e não coloquei no AVA. Deixa eu só colocar. Esses aqui são os recursos de hoje. Deixa eu só abrir o meu e-mail. Fiz bonitinho. Peraí. Ah, tá aqui, ó. Não coloquei. Deixa eu ver. Vou colocar lá no AVA, rapidinho. Formulário aula 35. Peraí. Pronto. Vou testar lá, ver se é esse mesmo. Aí, ó. Abriu, ó. Então tá lá. Vê se vocês conseguem abrir, vê se está dando algum problema. Às vezes o professor não desbloqueou o exercício. Por gentileza, como está no meu e-mail da UEMP, eu não consigo ver se desbloqueou, se vocês têm acesso ou não. Ele pediu permissão. Perdi permissão, né? Então é porque eu não. Deixa eu só abrir de novo o e-mail e vou desbloquear ele aqui. Peraí. Vê agora.
abrir não. Abriu. Abriu? Abriu. Ué, que estranho. Sabe por quê? Deixa eu ver o negócio. Ah, tá, abriu sim. É porque, ó, é que qual é o nome? O, thumbnail dele tava 34, tá? Agora tá no 35. Perfeito. Então, vamos lá, ó. Primeiro exercício, ó, primeira questão, batata, ó. Qual a estatística teste utilizada para realizar o teste de significância da média para a variância populacional desconhecida? Test student, ó. Tá? Test student. Foi foi o que nós vimos agora. Tá? Por que não normal padrão? Porque a normal padrão é para variância populacional conhecida. Tá? Isso vai influenciar no exercício 2. Depois vocês respondem. Ó, vamos fazer o 3 aqui, ó. Tá? Então, 2, depois vocês respondam, que é também a teoria. Vai facinho. Só tem três alternativas. Se não, eu não sei. Vamos lá, questão 3. Uma revista. Eu vou copiar aqui, vou colocar lá no quadro, fica mais fácil para mim também. É fácil esse exercício, ó. Tudo bem com a questão? Tranquilo? Sim. Perfeito. Ó, vamos lá para a questão 3, então. Questão 3, valendo 25% da nota, ó. Questão 3. Uma revista especializada em economia mostrou um acaso 100 empresas. Pronto, você já tem o N aqui, ó. Isso aqui é o N, ó. 100. Se o N é 100, os graus de liberdade são quantos? 99. Para avaliar a rentabilidade média do setor no último trimestre. Uma amostra... Opa, desculpa, o N não é esse. E o que já foi seco, ó. Foi seco. Não mostrou 100, né? Não mostrou 100. Só que ele pegou a amostra de 14, ó. Pegou a amostra da amostra, ó. Então, N é 14, ficou mais fácil ainda. Porque o N-1 é 13. Tá? Esse 100 aqui não tem nada a ver. Tá bom? Não tem nada a ver. Olha lá, forneceu rendimento médio de 5%. Então, a média é 5%. Se colocar só 5%. O desvio padrão desses 14 é 1,6. O intervalo de confiança é de 95%. Então, o nível de significância alfa é 5. Então, lá na tabela T, você vai olhar 5% para 13 graus de liberdade. Ter calculado, tá? A 5%, 13 graus de liberdade. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou colar a tabela, vou copiar a tabela e vou colar aí no quadro. Só para vocês entenderem como se acha. Por que 13, galera? Por que 13? Por que 13? Alguém sabe por que 13? Por que 13 nos graus de liberdade? Quantos elementos tem na subamostra? São quantos? Olha aqui, ó. São quantos elementos? Opa. São quantos elementos na amostra? Cadê o exercício? Ih, desloquei. Ué, cadê? Deixa eu só fazer um desfazer aí. São quantos elementos? Ó, deixa eu tirar aqui. Ó. São 14. Então, 14 menos 1 é 13. Tá? Então, são 13 elementos lá. Então, são 13 nos graus de liberdade. 13 nos graus de liberdade a 5%, ó. 2,1604.
Então, o T calculado nesse caso é 2,1604. Olha aqui, ó. Deixa eu só tirar esse monte de tabela que eu coloquei aqui. Isso aqui ficou uma zona. Então, vocês entenderam como eu acho o 2,1604 na tabela? Sim, professor. Então, tá. Então, agora o intervalo de confiança fica assim, ó. T, né, o X, né, a média, mais ou menos T calculado, vezes o desvio padrão amostral sobre a raiz do N, por um intervalo de confiança determinado, para 95%. Então, olha só, a média é 5, mais ou menos 2,1604, o desvio padrão é 1,6, dividido por quanto? Raiz de 14. Tá bom? Então, olha só, já vou fazer essa conta toda aqui direto, tá? Tem que fazer na calculadora. 2,1604 vezes 1,6 dividido por raiz de 14. Isso aqui, ó, dá 5 mais ou menos 0,923. Então, para a direita dá 5,923, para a esquerda dá 4,076. Vamos ver se tem essa resposta? Vamos ver se tem essa resposta? Então, é 4,076,5923, esse intervalo de confiança, para um nível de confiança de 95%, ou seja, para um nível de significância de 5%, né, do intervalo de confiança para a média, com a variância populacional desconhecida. Usamos o T de student. O T de estudante. Então, deixa eu ver aqui se tem. Ó, 407, quanto deu mesmo? 407,6 e 5923. Tá vendo que tem 408,592? Por que 408,592? 4,08 e 5,92. Quando você arredonda para duas casas 4,076, né? Arredondando para cima dá 4,08. E o 5,923, se você conta duas casas, o 3 está mais próximo do zero, então você conta 5,92. Então a resposta é o item A. Tudo bem? Item A não, o primeiro item aqui, não tem A, B, C, D. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então, feito. Feito por hoje. Daí eu gostaria que vocês resolvessem essa questão aqui, a 4, e depois a questão 2. Vou trazer mais um exercício para vocês resolverem de IC para média com variância populacional desconhecida na próxima aula. E junto com ela eu faço a aula de intervalo de confiança para a proporção. Daí eu finalizo o intervalo de confiança. E conforme eu vou verificando o desempenho da prova de distribuição de probabilidade, eu dou um parecer sobre o que eu vou pedir para vocês para aumentar essa nota. Tá bom? Aí vamos descansar esse fim de semana. Tem feriado, terça-feira nós não temos aula. Aproveita aí agora que a pandemia está dando uma relaxada, aproveita para descansar um pouco e voltamos lá na quinta-feira. Tá bom? Professor. Oi, pode falar. Com relação àquela prova que eu acabei no... eu tenho que te dar, né? Mas é o seguinte, então vou mandar para você a prova na... Deixa eu abrir ela aqui, então. Realmente tem que fazer uma prova para você. Galera, então, obrigado. Eu vou terminar a gravação agora. E para ti eu vou